Tertúlia. Olá pessoal, meu boa tarde a todos. Hoje é o dia 10 de abril de 2014, quinta-feira. Esse é o verbete de número 2988, ele tem 5 páginas, 46 logias e 12 máximos. O tema é Convívio com Amparador, da especialidade Interassistenciologia. A verbetógrafa que dispensa apresentações é a veteraníssima professora Kátia Aracaki. Definologia. O convívio com o amparador é a condição de a consim, homem ou mulher, viver de modo habitual, próximo à consciência técnica e interassistência, devido ao trabalho evolutivo a ser desempenhado em conjunto e às respectivas decorrências. O holopensene pessoal da interassistencialidade. A pensenidade ígida favorecendo o contato com o amparador. O holopensene desassediado. O holopensene do amparador provocando reflexões reciclogênicas. A otimização do holopensene pessoal pelo convívio com o amparador. O aumento da produtividade consciencial devido ao holopensene do amparador, provedor de energias cosmoéticas dinamizadoras. O holopensene do amparador catalisando os êxitos proexológicos grupais. O convívio com o amparador. A convivência sadia, a amizade interativa, a relação de interdependência, a relação transformadora, a receptividade ao amparador, a atitude pró-amparador, a identificação da presença do amparador, a rotina cotidiana agraciada pela presença do técnico interassistencial, as lições de amparador, o pré-perdão assistencial, as advertências do amparador. A autovivência do EV profilático facilitador do contato com o amparador. A superação do parapsiquismo despercebido. A escala da paraperceptibilidade. O desenvolvimento do autoparapsiquismo lúcido cosmoético através do contato com o amparador. A soltura energética no acoplamento com o amparador. A prática diária da TENEPS realizada com o amparador. O encapsulamento feito pelo amparador, a sinalética energética e parapsíquica sinalizando a presença do amparador. E no final, a influência invisível do amparador nas realizações cosmoéticas. E aqui em Argumentologia, na página 9, no tópico Posturas, ela traz aqui 22 posturas observadas no convívio com o amparador. Vale a pena dar uma olhada. Na remissiologia dos 15 verbetes, nós destacamos amparabilidade, amparador extrafísico, atitude pró-amparador extrafísico, interassistencialidade, relação transformadora. Frase enfática. O convívio regular com o amparador é verdadeira escola teática da interassistenciologia para intermissivistas interessados em tornarem-se mini-peças do maxi-mecanismo da mega-fraternidade. Qual o nível de convívio mantido por você com o amparador? Quais têm sido os resultados dessa interação em termos de aprendizados e saldo interassistencial? Na bibliografia específica, ela traz uma fonte bibliográfica. A mega-análise do professor João Paulo, sintonia, contato, relação, conexão, prontidão, integração, fraternismo, companheirismo, afinidade, proximidade, miscibilidade, disponibilidade, lúcido pensenidade, benigno pensenidade, paraperceptibilidade, interassistenciocracia, interassistenciologia, cosmoeticologia, conviviologia e amparologia. Aqui nós temos questionamentos, mas antes acho que valeria a pena, Kátia, você comentar, fazer uma contextualização desse verbete, o que te motivou a escrever, por favor. Eu penso que o amparador ele é uma personalidade assim, exemplar para todos nós que estamos nessa fase de transição cosmoética e querendo nos tornar amparadores. E eu acho que aqui na Cognópolis é uma verdadeira amparolândia, digamos assim.
né, com a presença do professor Valdo, os amparadores que aparecem aqui, as consciex. Então, eu acho que é um tema assim, que a gente realmente tem que aproveitar para estudar, para a gente ver como é que a gente pode aprender a ser mais amparador. Aí, fazendo o gancho com a pré-intermissiologia, é exatamente isso, né? Esse know-how que a gente pode adquirir visando uma liderança assistencial. A verbetógrafa, em Fatologia, página 6, quinta linha. Poderia explicar os toques detalhistas? Isso é interessante porque, convivendo com o amparador, eles dão assim pequenos toques, né? Mas são detalhes que você muitas vezes não percebe, mas aquilo faz uma grande diferença. Então, tanto na vivência pessoal, quanto também nos relatos, né, que o professor Valdo traz, assim, desses toques que os amparadores dão para ele, numa GESCOM, na escrita de algo. Então, um pequeno detalhe ali, mas que faz toda a diferença. Então, você vê um nível de olhar, de hiperacuidade que eles têm, que está ainda muito acima do nosso. Ainda em Fatologia, página 7, terceira linha. Poderia comentar os bastidores intrafísicos do atendimento ao público? Isso daí, para quem trabalhou no holociclo, né, vivencia isso. Então, vivenciou isso. O horário que o professor Valdo chegava, como que ele se organizava, como que era feito todos os procedimentos de recebimento das pessoas, durante os atendimentos, como aquilo ocorria e depois no final. Então, acho que nas tertúlias também. Então, existe o trabalho de bastidor, às vezes, ele é muito maior do que o trabalho que aparece publicamente. E o que ele conta também, né, da questão da UFIEX, da TENEPS, as consciex que ele leva para casa, o trabalho das energias que ele faz. Então, é muito interessante a gente ouvir um amparador contando sobre o que ele pode, né? Porque ele também não abre tudo, os bastidores da assistência dele. E se você teve a oportunidade de ter algum convívio numa daquelas atividades, você observar o comportamento da pessoa ali na prática, exatamente. Pegando um gancho, hoje mesmo na mini tertúlia de manhã, ele estava comentando de que hoje esse trabalho que ele pode fazer é porque ele vinha aqui várias vezes de madrugada para criar o holopensene, para limpar, e os amparadores estão trazendo consciex mais até certo ponto antagônicas. Hoje o Sereno esteve aí de novo trazendo algumas consciex mais antagônicas para interlúdio. Então ele estava comentando exatamente isso, que às vezes esse trabalho não aparece muito, né, o que você está falando, esse trabalho de bastidores, esse trabalho de vir sozinho, de mexer com as energias, de preparar o ambiente para aquela tarefa que vai ser feita com o público. Outra questão aqui, em Parafatologia, página 7, segunda linha, poderia falar acerca da escala da paraperceptibilidade? Isso daí tem vários verbetes sobre o tema, um deles é autoparapsiquismo ideal, que tem lá uma sequência, acho que são 28, né, tipos de... 26, 28. 26, 28, né, tipos de manobras, técnicas energéticas e parapercepções que a pessoa pode ir desenvolvendo ao longo do tempo. Então, começando pelo estado vibracional até a pessoa chegar no teleguiamento ou em estados evolutivos mais avançados. Então, essa escala ela é crescente, que às vezes a pessoa chega e ela quer de cara perceber tudo, ver tudo, e não é assim, é aos poucos, né? Você me fez lembrar a escala de consciência contínua, que tem relação com isso, que tem um determinado momento que é como se a consciência fosse admitida na condição de realmente aprendiz de amparador e depois de igual para igual, né, trabalhando mais ombro a ombro. Interessante. A verbetógrafa, professora Kátia, em Estrangeirismologia, página 6, de que maneira podemos conhecer os nicknames das consciex amparadoras e melhorar o nosso know-how evolutivo? Esses nicknames são os apelidos dos amparadores, né? Essa é uma técnica usada pelo professor Valdo Vieira. Quando as consciex amparadoras aparecem para ele, ele costuma dar nomes, mas que são apelidos, até mesmo para respeitar a identidade daquela consciência. Hoje, se a pessoa quiser consultar, basta ir no site do ICGE, que tem lá Parelencologia. E tem uma listagem enorme de uma série de consciex amparadoras que tem aparecido aqui
na Cognópolis, no Tertuliário, e a descrição de algumas, o perfil com que elas trabalham e tudo mais. Enfatologia, página 6, linha 4. De que forma funciona na prática o pré-perdão assistencial junto ao amparador? O pré-perdão assistencial é uma postura que os amparadores usam. Eles sabem qual amparando ele vai errar, vai cometer falhas, deslizes, tem aquele 3%, né, que a pessoa está ali, Tolerância, né? de tolerância. Então, esse é um verbete e que fala justamente isso. Antes da pessoa cometer a falha, o amparador já perdoou, porque ele já prevê que a pessoa vai errar, né? Interessante. Patologia, página 6, última linha. Poderia nos dar exemplos de aprendizados etológicos que você já teve? De que forma podemos otimizá-los? Esses aprendizados etológicos são aprendizados em relação ao comportamento que a pessoa tem. Então, se você convive com o amparador, você começa, inevitavelmente, a comparar como é que ele funciona, como é que a gente funciona, na verdade, e ver, puxa, olha, aqui eu ainda sou muito grosseira, ainda sou muito anticonsciencial, uma série de coisas, né? Então, vamos supor um exemplo. Uma coisa que me chama muita atenção em postura de amparador é essa questão do para todos, né? Amparador, ele não defende panela, não defende grupelho, não tem sectarismo. Então, embora o amparador esteja sempre reeducando as consciências, sejam consciens, consciex, mas tem sempre aquela postura de abertismo e de querer favorecer todo mundo, né? Então, isso é muito interessante para nós que ainda temos em muitos processos egóicos. Isso é diferente, né? Você me fez lembrar também dessa condição da pessoa querer formar outros líderes, né? Então, a pessoa que, para todos, ela está numa função, às vezes, de liderança, mas quando ela observa que outras pessoas já podem assumir aquela condição, que o professor Valdo faz muito isso, né? Até essa condição da tertúlia é um exemplo disso, né? Então, você vê sempre esse interesse de renovação, né? De melhoria, todo mundo que puder, ele está incentivando a... E é interessante esse movimento justamente de querer colocar o outro igual a você, né? Ou até melhor, não é verdade? Então, fato. Olá, Kátia. Enfatologia, página 6, terceira linha de baixo para cima. Por gentileza, pode ampliar o respeito ao nível evolutivo das consciências, respectivas decisões e escolhas? Qual a melhor técnica a ser utilizada para tirar melhor proveito da situação? Isso daí é bem de amparador mesmo, né? A não interferência, deixar a pessoa bem à vontade, bem livre para ela decidir o que ela quer, o que é melhor para ela, ou o que ela tem discernimento naquele momento. Então, eu acho que essa não imposição, começando pela questão das energias, né? Porque às vezes a pessoa não faz nem tão propositadamente, mas às vezes o próprio padrão energético da pessoa, ele já é coercitivo, ele já direciona, ele não deixa a pessoa à vontade para decidir por ela mesma. E o que a gente observa no Holopensene de amparador, e isso a gente tem aqui o professor Valdo como exemplo, é justamente isso, né? Esse respeito ao momento de cada um, ao que cada um sabe, ao que cada um quer. A verbetógrafa em Megapensenologia, página 6. Descrever mais, por favor, a respeito do Megapensene. Amparador, seta luminosa. O amparador, ele aponta o caminho, mas ele não faz pelo assistido, tá certo? Então, o assistido, ele tem que realmente se mexer e correr atrás daquilo que ele quer, ou daquilo que foi sinalizado. Então, tem até aquela máxima que amparador não dá mordomia, não é verdade? Então, tudo aquilo que é muito facilitado, em geral, não vem de amparador, né? Isso é bom para tirar um pouco aquela visão taconística, ou visão até religiosa, né, que se tem de anjo da guarda, que a pessoa vai pegar, vai fazer tudo, vai resolver pela outra. Eles são mais técnicos, realmente. Enfatologia, página 6, sexta linha. Qual é o verdadeiro papel do amparador nas reciclagens conscienciais, na sua opinião? O amparador, ele às vezes tem um papel-chave que a pessoa nem percebe. Às vezes tem uma ideia
que vem à mente, e foi uma ideia totalmente inspirada por amparador, e aquilo ali vai dar muitos frutos, a pessoa vai conseguir reciclar muitos aspectos da personalidade. Agora, a questão é, a pessoa tem abertismo para o amparador, né? Porque quando não tem, pode estar o serenão do lado, a consciência livre, mas a pessoa não escuta, não Como ouve. você falou, às vezes está até na mesma dimensão, fala com todas as letras e aquilo não é capaz de ajudar. Em Fatologia também, página 6, segunda linha de baixo para cima. Descrever mais, por favor, a respeito da atitude irretocável e qual a diferença do olhar fraterno e do olho clínico na prática do dia a dia. Atitude irretocável é um verbete, né, do professor Valdo, e aquela atitude muito cosmoética, muito equilibrada, que você não tem que acrescentar mais nada. E a diferença do olhar fraterno para o olhar clínico é que o olhar fraterno seria aquele olhar de benignidade, aquele olhar interassistencial. O olho clínico, ele já pode ser um olho clínico em relação a diferentes tipos de assunto, né? No olhar fraterno é a questão da transafetividade, de você sentir afeto por não importa quem ou que tipo de princípio consciencial, ser vivo. O olho clínico já é um olho especializado, um olhar técnico, né, que pode se aplicar a várias áreas, vários contextos. Agora, pegando o gancho aí, se puder unir, né, como você colocou aqui junto, quer dizer, um olho clínico assistencial, né, um olho clínico fraterno, de como poder ajudar a pessoa, né, como melhor, né, desencadear essa assistência, realmente é o ideal. E ele pergunta também, o amparador da TENEPS pode ser o mesmo de uma tarefa assistencial? Olha, eu suponho que sim, né? Eu não tenho conhecimento sim, suficiente para responder essa pergunta, mas eu acho que talvez sim. Sim, né? A priori, o amparador, dependendo dessa tarefa, né? Se ele tem know-how, se ele está ali naquela condição, se ele tem como ajudar, eu também acho que pode. Em Parafatologia, página 7, segunda linha, poderia abordar a superação do parapsiquismo despercebido? Esse parapsiquismo despercebido, existe um verbete também a respeito desse tema, e são todas aquelas ocorrências que se passam no nosso dia a dia e que muitas vezes nós não identificamos ou não valorizamos, ou a gente tem ali uma semi-percepção, mas a pessoa não anota, ela não estuda, ela não aprofunda, ela não reflete, e aquilo passa batido. Então, isso daí é essencial. Se a pessoa quer ter mais contato com o amparador, principalmente amparador consciex, ela tem que desenvolver mais o parapsiquismo, dar mais atenção para essa questão multidimensional. Novamente, na Parafatologia, página 7, sexta linha. Gostaria que abordasse os paracontatos à distância. Os paracontatos à distância são justamente esses, né? Isso o professor Valdo conta muito, que muitas vezes o amparador que ele está tendo contato não está ali junto dele. O amparador pode estar, né, muito distante, né? E eles ali estarem, através da afinidade e tudo mais, entrando em contato. Então, esse contato com o consciex, tanto com o amparador quanto com o assediador, né? A consciex não necessariamente está ali próxima, né, em termos físicos. E isso daí pode ocorrer. É isso que ele fala de taquirritmia, né? Entra nessa condição, né, dessa instantaneidade quase de atuação. Professora Kátia, na página 6, na quinta linha, fala um pouquinho para nós as orientações proexológicas. Isso é muito interessante, né? Porque se já é um amparador mais gabaritado, num nível de evoluciólogo, que tenha contato com o evoluciólogo, então ele coloca a pessoa no veio da proex, encaixa a pessoa ali no que ela tem que fazer. Isso a gente vê todo dia aqui, né? Uma IC é criada sobre um assunto e por que é essa pessoa que cuida, não é a outra? Então, todo aquele processo de retrocognição que o amparador tem,
né, da holomemória dele acessar dados que muitas vezes o assistido não tem, e com isso ele consegue, digamos assim, queimar etapas e já colocar a pessoa mais de acordo com aquilo que ela precisa fazer aqui na vida humana. Se eu puder dar o meu exemplo, há 10 anos, exatamente em abril, 4/4/2004, foi quando o professor Valdo me deu uma cantada para elaborar um dicionário no holociclo. Assim, eu não tinha a mínima noção. E ele lá calmamente me orientou, né? Os anos foram se passando, aí veio a história do Littré, agora tem a história da consecutivos, então é bem isso que você está falando, né? Eles vão respeitando os limites do assistido, vão dando, e se a pessoa vai correspondendo no ritmo dela, a coisa tende a aumentar, né? Então é bem isso que ela comentou mesmo. Isso com todo mundo, né? Na mesma página, um pouquinho mais embaixo, o afloramento dos talentos evolutivos. Isso daí é bem importante, bem interessante de observar, né? Você vê a pessoa, tanto com o amparo de função, um professor, por exemplo, ele entra na docência, começa a dar aula, daqui a pouco os potenciais daquela pessoa começam a vir à tona, a aparecer. Então, esse contato com o holopensene do amparador, ele acaba puxando, né, para cima, ou seja, exacerbando os trafores ali do assistido, né, de quem convive com ele. E, ao mesmo tempo que o amparador vai dando esses toques, de você ir melhorando também naquilo que você resvala, nas dificuldades que a pessoa tem, também vai ajudando nessa condição de fazer ressaltar o que a pessoa tem de melhor. Agora, em parafatologia, na página 7, na 9ª linha, o acesso ao currículo parasocial do amparador. Parafatologia. O acesso ao círculo parasocial do amparador. É o círculo, né? Círculo. Isso é o que acontece aqui no tertuliário, não é verdade? O professor Valdo fala, hoje o espartano está aqui, sintam as energias desse amparador aqui. Ele vai descrevendo, chegou uma consciência aqui que tem tais características, aí daqui a pouco ele identifica quem é essa consciência, né, localiza ela historicamente, holobiograficamente. Então, é justamente essa oportunidade, né, que quem vive aqui na Cognópolis, ou quem frequenta a Cognópolis, está tendo de poder acessar um círculo parasocial que muitas vezes sozinhos, individualmente, nós não teríamos condições, né? Mas devido a esse arranjo, esse agrupamento nosso, e também a ter essa pessoa que tem um parapsiquismo mais avançado e consegue fazer essa discriminação, isso está sendo possível. Ok, obrigado. Quase que um treinamento em serviço, né? Já estava lembrando da residência, é muito mal na massa aqui também, né? Esses casos ajudam a gente a ver como é que a coisa funciona. Mais alguém? Pois não. Aqui também na parafatologia, a lógica multidimensional, bem baixo. A lógica multidimensional do amparador nem sempre compreensível. Não entendo isso. Isso aqui é assim, olha, dando um exemplo bem prático. Às vezes o professor Valdo, ele toma algumas decisões que ninguém entende. Sabe, assim, você não tem dados para analisar, para avaliar, você não entende por que aquilo está sendo feito, mas aí o tempo passa, os fatos acontecem, e aí tudo fica mais claro. Mas por quê? Porque é uma lógica muito diferente da lógica intrafísica, da lógica de uma pessoa comum, da lógica de uma pessoa que não tem um parapsiquismo, ou se tem o parapsiquismo ainda é incipiente. Tá certo? Então, o amparador, ele olha lá na frente, ele aborta condições que, se deixasse aquilo, ia se arrastar, ou ia demorar muito tempo. Então, já antecipa, né, muitas vezes um problema, uma situação, e aquilo dali favorece mais pessoas. Então, é bem interessante de observar isso daí, né? E aí, depois de um caso, 2, 10, 20, aí você tem uma outra visão. Depois que você explicou, enquanto você falava, eu me lembrei do filme Campo dos Sonhos, né? Tem a ver com isso, né? Você construir, eles virão, eles virão. né? Você falou, aí
Entendi agora, obrigada. Porque essa realidade parapsíquica, se a gente quiser formatar, né, e colocar no quadradinho da vida humana, da nossa mentalidade, às vezes, intrafísica, não conjumina, né, essa lógica com a paralógica. Ok? Aqui em Fatologia, página 6, terceira linha. Poderia exemplificar com casuística pessoal a identificação da presença do amparador? Aí você nota muitas vezes uma mudança de pensenidade. Às vezes eu noto não só a questão da sinalética, energética, parapsíquica, mas assim o holopensene muda na hora, que tipos de ideias que vêm. Então eu sou muito assim, eu tenho muita questão de captação de ideias. Então às vezes eu estou trabalhando num foco específico e aí eu sinto assim, né, que vem uma onda de ideias totalmente diferentes. Deixa eu ver o que mais que eu poderia... Aí tem todas aquelas condições básicas, né? O banho energético, a sinalética que a pessoa tem, muitas vezes o bem-estar, a tranquilidade, uma certeza íntima. Às vezes até uma sincronicidade que pode ocorrer, né? Há uma sincronicidade, afirmando. Exatamente. Então, o que a pessoa tem, muitas vezes, de simbologia, né? O professor Valdo tem o número 11, mas cada um tem aquilo que, muitas vezes, é um elemento de contato intrafísico com o amparador, né? Em Parafatologia, página 7, quarta linha. De que maneira funciona a soltura energética no acoplamento com o amparador? Essa soltura energética ela é muito importante, né, para a pessoa ela conseguir fazer uma semipossessão benigna. Então, ela tem que dar uma passividade, ela tem que, digamos assim, se abrir, ela tem que interagir, né, e digamos assim, oferecer as energias ou facilitar com que as energias dela se entrosem com a energia dos amparadores. Então, isso daí para quem pratica TENEPS, para quem frequenta o acoplamentário, faz os laboratórios de autopesquisa, vai para o serenário, isso daí a pessoa percebe, né? Se a pessoa está tensa, está rígida, está muito fechada, está intoxicada energeticamente, isso não é possível de acontecer. Então, essa soltura ela depende de uma rigidez holochacral. Essa rigidez holochacral tem uma relação com uma saúde física também, né, com um processo de autodesintoxicação. Então, tudo isso tem que ser visto. Em Pensenologia, página 6, terceira linha de baixo para cima. Poderia aprofundar o aumento da produtividade consciencial devido ao holopensene do amparador, provedor de energias cosmoéticas dinamizadoras? Isso daqui a gente tem experiência intrafísica na prática, aqui com o professor Valdo, né? Então, todo mundo que trabalha com ele, assiste tertúlia, mini tertúlia, verifica que existe um incremento no holopensene pessoal. Então, é como se você ficasse mais turbinado, mais dinamizado, as suas energias ficam mais ativadas, consequentemente, você funciona melhor pensenicamente, mental-somaticamente, consciencialmente, e você nota que aquilo vem de fora, aquilo não é seu, né? Então, é como se houvesse um abastecimento, que nem você vai no posto de gasolina e abastece o carro, tem um posto, né, de abastecimento energético, mas não é só de energia, é de cosmoética, é de evolutividade, é de uma série de fatores que aquela consciência já conquistou e que ela disponibiliza para outras pessoas. Em Interaciologia, página 8, final da terceira linha. Poderia explicar a interação parênteses patológico, perda da conexão com o amparador? Parênteses patológico é um verbete também da enciclopédia, e é quando a pessoa se desequilibra, ela tem uma crise, um chilique, um piti, fica muito emocional, tá certo? E isso daí automaticamente corta o link com o amparador. A pessoa ficou muito egóica, a pessoa ela ficou muito fixada em algum ponto, a pessoa ficou emocional, muito às vezes, emocional, exatamente. Aí ela corta a conexão. Por quê? Porque não tem como o amparador afinizar com aquele padrão energético, com aquele padrão holopensênico.
Agora, falando na prática, contato com o amparador, existe um curso aqui que vai ter nesse final de semana, eu queria divulgar, Bolsões Holopensênicos, o tema exatamente belicismo. Então, só para vocês terem uma ideia, nesse curso aqui tem 12 professores que vão falar sobre noções gerais sobre o belicismo, professor Djalma Fonseca, a Inquisição, extrapolação da violenta lógica religiosa, Marcelo da Luz, professor Marcelo da Luz, os Templários, professor Geraldo, Terrorismo, a professora Sheila vai comentar, Nazismo, professor Ivo Valente, depois o professor Hernandes vai dar um campo ectoplástico assistencial, e aí continua no domingo, autossuperação da postura belicista, com a professora Ami, mediação de conflitos, com a professora Jaqueline Narras, liderança interassistencial, professora Isabel Manfroy, tecnologia das abordagens assistenciais aos grupos, professora Elizabeth Rodrigues, e mecanismos assistenciais, com a professora Isabel Conceição. Então, contato com o amparador também é uma máxima da Conscienciologia, que quem quiser ter contato com o amparador, procura os assistidos, não é isso? Então, esse curso Bolsões Holopensênicos, nesse final de semana, 11, 12 e 13 de abril, aqui no CAE, que vale a pena para quem puder participar. E também em abril, de 25 a 27, um outro curso que ajuda nessa aproximação, nesse contato com o amparador, é o curso SCP-2. Curso de extensão em Conscienciologia e Projeciologia 2. Ele visa concretizar e intensificar a renovação pessoal e as metas propostas para si mesmo no SCP-1. Esse curso quem vai ministrar é o professor Repicon Alcir Alves, e vai ser aqui em Foz, no Hotel Slaviero, 25 a 27 de abril, então no final do mês. Vale a pena para quem tiver interesse. Uma experiência que foi muito interessante para mim, também, de convívio com o amparador, foi na consciencioterapia. Uma vez que eu fiz consciencioterapia, eu tive vários consciencioterapeutas, uns 8, por aí, sabe? Foi um rodízio bem grande. E eu achava interessante porque era mantido uma linearidade dos assuntos tratados, que nem se, digamos assim, filmasse a sessão e mostrasse para quem ia fazer os atendimentos seguintes, aquilo dificilmente ocorreria. Aquela cadência, aquela lógica. Exatamente, aquele encadeamento assim, que assim, é exato, é preciso. É como se eu tivesse o tempo todo falando com a mesma pessoa. Então, como é que isso acontecia, né? Então, a dedução que eu tirei dessa experiência foi justamente dali ter um amparo de função, né? Um amparo de função já da área da saúde, como todos ali são voluntários, ninguém recebe por aqueles atendimentos, então isso é muito mais incrementado, né? Se na área da saúde já existe amparo, imagina quando isso é feito em bases de voluntariado. E esse foi um fato que me chamou muito a atenção, né? Que assim, não importava quem era o consciencioterapeuta ali na frente, mas ali é como se tivesse um continuismo. Sim. Aquela demanda, ela se contém, ela vai crescendo, né? É. Eu assino embaixo. Ok? Pode falar. Oi, Kátia. Na página 8. Oi, socorro. Binomiologia. Final da segunda linha, amplia para mim esse binômio evolutividade e resistibilidade, por favor. Esse também, né, para quem quiser se aprofundar, tem um verbete chamado irresistibilidade, e é aquela condição, né, do amparador já ter um nível de cosmoética assim, tão fixado, tão acima, que você tem tanta confiança, que as colocações, as inspirações, as ideias que vêm por parte dele são irresistíveis, né? A gente acaba, digamos assim, mesmo que demore um tempo para nós entendermos, mas a gente acaba admitindo, cedendo e acolhendo. Então, esse binômio é justamente, quanto mais a consciência ela evolui e se torna mais cosmoética, mais ela se torna irresistível, né? Nesse sentido de você realmente, assim, você não tem como contra-argumentar, né? Porque aquilo já está num nível de equilíbrio, de evolução, de visão de conjunto, muito acima do seu. Em Fatologia, página 6, quinta linha de baixo para cima. Poderia exemplificar os questionamentos ao amparador?
Como é esta abordagem na prática? Porque o amparador não pode ser magister dix, né? Que tudo que o amparador fala, você faz, não é verdade? Isso daí criaria uma relação de dependência. E um fato bem interessante, observado no convívio com o amparador, tanto amparador intrafísico quanto extrafísico, é que o amparador ele vai gerando cada vez mais autonomia no amparando, não é verdade? Então, uma postura que ajuda é você, muitas vezes, questionar, né, uma ideia que o amparador deu, uma decisão que o amparador tomou, uma orientação. Então, isso é muito importante, porque senão a pessoa pode entrar numa postura religiosa, de adoração, tá certo? De achar que o amparador sabe tudo. E tem outro ponto, o amparador ele tem uma visão maior, mais abrangente, que ele está no extrafísico, mas dependendo do caso, por outro lado, e isso eu já vi o professor Valdo falar várias vezes, ele não está aqui, ele não está, né, com soma, ele não sabe as dificuldades da vida intrafísica. Então, esse contraponto dessa visão também é interessante, é importante. E isso é interessante de ver quando os dois são amparadores, né? Porque quando você ainda é mais para amparando do que para amparador, é mais fácil. Agora, quando os dois estão mais de igual para igual... Mas, ó, você colocou aqui, né, nas posturas, o item 16, né? Interlocução, debate, não impõe, né? Exatamente isso. Tem que ver o processo das ideias, né? Da lógica, dos argumentos. E amparador deixa o amparando errar, não é verdade? Porque é assim que vai aprender também. Por isso que tem lá o perdão antecipado, tudo mais. Não é verdade? Porque se a pessoa tem que aprender, como que de cara ela vai acertar tudo? Isso não existe. Em fatologia também, agora na página 7, penúltima linha. Poderia discorrer sobre a presença do amparador nos encontros sociais? Quais as características desses encontros para que haja a presença do amparador ou amparadores? Isso é bem interessante, né? Você está fora de um contexto que aparentemente não é um trabalho, você não é aquela atividade, não é a docência, você não está escrevendo livro, você está ali numa atividade mais descontraída e muitas vezes você percebe, né, o grupo percebe, algumas pessoas percebem a presença de uma consciência amparadora. Então, ali deve ter um mérito, deve ter uma assistência a ser feita, não é verdade? Deve ter algum padrão de afinidade entre aquelas pessoas e entre essa consciência também amparadora, e aí ela se manifesta, né? E aqui na Cognópolis, nós somos agraciados pela presença do professor Valdo em muitos encontros sociais, né, que ele também está presente. Então, isso é interessante de observar, né, porque quebra todo um estereótipo assim, que a gente possa ter do que vem a ser amparador. Amparador, uma figura muito séria, e uma figura que não come bolo, e coisas assim, né? E aí você vê o amparador rindo e fazendo piada, e interagindo, e, né, de mais de igual para igual, então isso é interessante. Eu só estou lembrando aqui que às vezes esses encontros sociais podem evocar os amparadores, né? Você está lembrando, a gente estava num jantar um dia com o professor Valdo, ele falou que chegou uma turma de russos, porque várias pessoas ali tinham uma raiz russa. Às vezes elas nem estavam sabendo, nem lembrando. Então isso ajudou a evocar, e eles ali, usando esse sinergismo, eles estavam querendo inspirar ideias até para a Unesco. Então eles aproveitam o ensejo para ajudar. Agora tem que ter para a percepção, não é verdade? Senão tem um monte de amparador ali, ou tem um amparador presente ali no grupo. Passa batido, né? Em Parafatologia, página 7, sétima linha de baixo para cima. Poderia citar alguma experiência pessoal em relação à participação em para-reuniões? Olha, eu já tive alguma experiência ou outra, mas isso não foi muito marcante, assim, não considero uma experiência didática, né? Quando eu coloquei essa participação aqui em para-reuniões, foi porque uma vez teve uma para-reunião no Holociclo do professor Valdo com a monja, com o transmentor, com uma série de consciências lá que deram orientações para Cognópolis, para como encaminhar os cognopolitas e os intermissivistas. E isso, para mim, foi muito marcante,
né? Então, eu não estava projetada, nada disso, mas eu estava presente ali no ambiente intrafísico, tinha um monte de gente, né, que está aqui hoje, que também estava lá, e ele, simultaneamente, ele relatou, olha, que estão presentes tais amparadores, que nem ele faz hoje na mini tertúlia, mas era uma espécie de uma para-reunião, né? Então, isso é interessante. Tradução simultânea, quase. Né? Em Principiologia, página 7, segunda linha. Poderia explicitar o princípio menos é mais? Porque intrafisicamente, essa fartura toda, ela acaba causando uma dispersão e, principalmente, uma desfocalização daquilo que é mais sutil. Parapsiquismo é sutileza. Então, se a pessoa ela fica muito, digamos assim, intrafisicalizada, fixada na questão material, na questão de quantidade, né? Isso daí eu acho que diminui essa possibilidade de perceber os amparadores. E tem um verbete que é muito bom, que é sobre a questão da frugalidade. Frugalidade. Né? Então, é que é justamente isso. E eu acho que para você se afinizar com o amparador, então, por exemplo, eu uso a técnica do antibagulhismo. E o antibagulhismo, para mim, foi uma coisa que foi reforçada quando eu comecei a fazer TENEPS. Eu já tinha essa prática, e uma das maiores limpezas que eu fiz foi depois que eu comecei a TENEPS, e que eles falaram que era para eu dar uma limpa na minha biblioteca. E foi dessa vez que eu peguei assim 200 livros, a maioria que eu não tinha lido ainda, e tirei de casa, né? Tirei da biblioteca e eu senti uma grande diferença no ambiente. Eram livros que eu tinha comprado para fazer uma pesquisa específica e acabei não fazendo, e aquilo foi ficando, e acho que aquilo foi fazendo muita evocação, e daí eu senti muita diferença. Então, acho que cada um tem que ver assim como fazer para não se dispersar, não se distrair tanto com a questão intrafísica. Tem até verbete sobre isso, né? A biofilia monopolizadora, tá certo? Para a pessoa ficar mais aberta e mais atenta a esses contatos. Porque esse convívio comparador, a gente está falando de cognópolis, tertuliário, isso é muito óbvio, que todo mundo aqui tem mais facilidade. Mas isso acontece em qualquer situação. Você está numa viagem, que às vezes não é uma itinerância, você percebe um amparador. Você está no supermercado, você percebe um amparador. Você está dirigindo, você percebe um amparador. Então, você está em situações muito assim cotidianas, corriqueiras, e você percebe um amparador, porque ali, muitas vezes, você está mais tranquilo, você está com mais espaço mental, e o amparador ele encontrou ali uma via, né, um espaço para interagir. Então, esses contatos, hoje a gente fica muito, digamos assim, com essa tradução do professor Valdo, mas eu acho que cada um tem que desenvolver o autoparapsiquismo para conseguir ter esse contato independente, né, de alguém mais forte, com parapsiquismo mais avançado. E para quem lida com o público, atende pessoas, é professor, é da área de saúde, é da área de repartições públicas, onde tem gente, tem amparo, principalmente se tiver uma intenção interassistencial. Então, acho que isso que a pessoa tem que ficar muito atenta, porque ela começa a ver o que é ela, o que é ela sozinha, o que é ela com amparo e o que é ela mal acompanhada. E acho que essa discriminação é que a gente tem que fazer o tempo todo na nossa vida, até a gente firmar uma condição cosmoética em que a gente já é mais amparador e menos assediado, menos guia cego, menos assediador, né? Em Paradoxologia, página 8, penúltima linha. Poderia expandir o paradoxo do amparador com mais afeição ao autoassediado? A pessoa autoassediada é aquela pessoa que ela causa seus próprios assédios, né? E então, o amparador, no caso, ele gosta muito mais da pessoa do que ela mesma. Uma pessoa que tem a baixa autoestima, uma pessoa que se autodeprecia, uma pessoa da antissomática, não é verdade? Que tenha muita autocorrupção. Ela é uma pessoa que se trata mal. Então, o amparador gosta mais dela do que ela mesma.
Inclusive consegue enxergar os trafores, né, do que ela não consegue às vezes, né, e aposta. Aproveitando que estamos na paradoxologia, me faz entender o último paradoxo de a consciência mais evoluída ter mais convívio com amparadores. Como é isso? Se ela já é mais evoluída, ela é mais amparadora, né? Às vezes ela começa sendo amparadora de 1, depois de 10, depois de um grupo, depois de milhões, aí, né, do continente inteiro, depois do planeta. Mas o paradoxo aqui é que é o seguinte, né? Quando ela não precisa tanto de amparador, é que ela tem mais contato com o amparador. Aí, lógico que a pessoa, como ela já tem uma inteligência evolutiva, tudo mais, ela acaba aproveitando esses contatos, essa interligação com consciências amparadoras, em prol de outros necessitados, né? Então, isso a gente já viu muito aqui. Chega um amparador, e o professor Valdo pede para ajudar essa pessoa, aquela pessoa, esse grupo, aquela instituição, aquele projeto na SOCIM. Então, forma-se aquela rede de contatos entre amparadores, e aí, né, na questão ali até dessa facilidade maior de contato, você pede pelos outros. Tá certo? Certo. Voltando à página 6, aí no estrangeirismologia, poderia ampliar e explicar o nicknames das consciências amparadoras? Os nicknames, Eucardio, são os apelidos, né? Então, em geral, existe uma postura de respeito em relação aos amparadores, de mesmo que você tenha um parapsiquismo avançado e consiga identificar quem elas são, né? O ideal é você usar nomes, assim, apelidos e nomes que não vá denunciar a personalidade delas. Às vezes ele pega no trafor, né, da consciência, coisa que ela é especialista, né, e aí pega aquele nome. Agora, uma piada que acho que surgiu foi quando chegou pela primeira vez o Hércules, que era muito forte de energia, mas era o nome dele mesmo na retrovida, né? Então, no começo a gente achou que era em função da fortaleza de energias que ele era. O professor Valdo realmente falou, ele é muito forte de energias, então ele é o Hércules. Depois foi confirmado que era o nome dele da retrovida, mas pode falar. Eu queria perguntar para a Kátia, de sindromologia, na página 8. Combate à síndrome da baratrosfera e da ectopia afetiva. A síndrome da baratrosfera é um verbete, né? E é justamente essa condição da pessoa que ela tem saudade daquele padrão da baratrosfera, né? Abstinência, né? Oi? Abstinência. Né? Então ela sente falta daquele padrão de assedialidade, né? De corrupção, ou seja, de uma série de manifestações conscienciais ainda muito doentias. E a síndrome da ectopia afetiva são os amores errados. Todo aquele objeto de afeto das consciências, mas que, digamos assim, são anticosmoéticos, trazem prejuízos evolutivos, né? Então, desde a pessoa que ela tem uma paixão por armas e faz uma coleção de armas, até a pessoa que alguém fez mal para ela, né? Que é aquele caso, por exemplo, a pessoa é sequestrada e fica apaixonada pelo sequestrador. Tá certo? Então, é uma afetividade desviada. Em posturas, página 9, poderia comentar os seguintes itens? Número 9, doação. Energiza, não vampiriza. Esse é um item super interessante, né? Quando você ainda assim não conhece muito de energia e você começa a conviver com o amparador, você vê que sempre você se sente bem, você sai mais equilibrado do que você chegou, você consegue pensar com mais clareza, com mais lucidez, mas ao mesmo tempo você se sente à vontade, você sente assim uma liberdade, uma descontração que muitas vezes você não tem. Aquilo em função dessa energização que você recebeu do amparador. A vampirização é justamente o contrário. Você tem contato com uma pessoa e depois você fica cansada, fica com sono, tem algum tipo de mal-estar, você
perde a motivação, fica desenergizado. Então, você sente ali que a sua energia foi roubada, né? O item 10, esclarecimento. Elucida, não oculta. Amparador, em geral, coloca tudo em pratos limpos, né? Então, existe uma transparência, e eu acho que isso daí gera uma confiabilidade na questão do amparador. Ele não tem escondimento, ele não tem segredo, não tem nada disso, né? Tudo colocado às claras. Essa é uma das posturas que você comentou antes, que às vezes não compreendem o professor Valdo, né? Quando ele joga no ventilador, ele fala, ele expõe a situação, que é para ver se aquilo se resolve, né? Se aquilo vem à tona, é como se estivesse lancetando o tumor mesmo, né? Então as pessoas envolvidas às vezes ficam cheias de melindres e não entendem. Então realmente é isso, quer que resolva logo, custe o que custar, né? Doa quem doer. E outra aqui em parapedagogia, instrui, não pune, no número 19. Isso daí é bem diferente, né? Assim, se você tem contato com uma personalidade com perfil de amparador, não existe a questão assim da coerção, né? do pito, né? da lição de moral, de querer assim condenar alguma coisa que você fez. Então, esclarece, orienta, instrui, mas não tem aquela condição assim de punição mesmo, né? De cobrança. Poderia, Kátia, perdão, pode falar. Nesse mesmo item aí, da página 9, né? A questão 20, o item 20 da prontidão, que ele chega antes, não faz esperar. Eu vou só falar uma coisa e depois você comenta, Suan. Antes de começar a TENEPS, assim, eu planejei para uns meses depois, mas naquele horário, antes do horário que eu iria fazer a TENEPS, eu acordava, assim, e aí eu falei, isso é coisa de amparador, né? Ele já deve estar chegando aqui e, de alguma forma, assim, me acordando, me ajudando a despertar para ir treinando para o início da TENEPS. Você acordava bem? Bem. Então, pode ser isso mesmo. E é bem interessante que esse chegar antes, ele é um chegar bem antes, não é verdade? Então, assim, desde aquela condição do amparador, que ele planeja a vida futura dele, né, ao longo de séculos, então ele tem uma super antecipação, até essa condição que o amparador enxerga muito longe, então muita coisa ele já vai resolvendo, ele já vai otimizando, aquilo intrafisicamente ainda nem se configurou, né, mas ele já está lá, ele já está prevendo, e depois, quando a situação ocorre na intrafisicalidade, ele já fez bastante coisa e está pronto para ajudar. E aí também tem, digamos assim, numa escala menor, aquela questão da antecedência, de chegar antes. Sim. Essa condição, né? O professor Valdo já falou que tem dias que ele chega aqui 5 horas da manhã no tertuliário, né? Ele chega aqui para quê? Para trabalhar, para fazer assistência, para melhorar o holopensene, para quando chegar 9 horas, né? Ter lá. Então, imagina, 5 horas da manhã ele vem para dar 2 horas de mini tertúlia. E quando sai, muito provavelmente também faz acabativo interassistencial. Isso que você falou, eu nem pensava, né? Você vê como abre a nossa percepção. Nem pensei nisso. Assim, era um chegar antes, bem próximo disso aqui, né? De onde eu estou. Obrigada. Ele é um chegar antes, bem antes. Mega antecipação, né? Pode falar. Kátia, tu poderias expandir um pouquinho essa parte dos questionamentos do amparador na fatologia? 6ª linha. E se puder depois também a receptividade ao amparador na 2ª linha. Os questionamentos ao amparador é justamente essa condição da pessoa não sacralizar, ela não idealizar que o amparador sabe tudo, que o amparador tem todas as respostas, que tudo que o amparador fala ela tem que seguir à risca, tá certo? Quem faz isso é guia cego, é assediador, que quer que a pessoa fique na mão dele ou dela, não é verdade? Então, o amparador, ele é muito aberto a perguntas, a críticas, a questionamentos. Geralmente, uma pessoa que não tem abertura para isso não é amparador. Você pega uma pessoa assim, mais
um perfil mais ditatorial. Um professor, né? Você está lá na faculdade ou na escola, num curso. Tem professor que não admite ser questionado, não é verdade? O que o professor fala é lei e tem que ser seguido, tá certo? Então, o amparador ele não funciona assim. Então, se você tem lá o contato com uma consciex e você faz um questionamento e a consciex ela fica muito antagônica, alguma coisa, né, tem uma reação em relação a isso, em geral não é amparador, não. Tá, quando você colocou aqui, eu fiquei imaginando também assim, o questionamento e a recepção desse questionamento, os insights, assim, como é que seria essa... como potencializar isso aí, entendeu? Eu acho que com o tempo o amparando ele vai desenvolvendo a telepatia com o amparador, né? E isso a gente vê muitas vezes assim, vamos supor, você está dando uma aula, em qualquer lugar, às vezes até na sua assim, e aí vem uma ideia, uma inspiração de alguma coisa que você podia fazer. E você está lá dando a aula, mas aí você rebate aquilo pensenicamente. Mas será mesmo que isso aqui, nesse contexto, vai funcionar, alguma coisa assim? E às vezes vem um outro insight, vem uma segunda possibilidade. Entendeu? Aí bate com aquela questão de você sempre questionar e não ter a dogmatização, né? Quer dizer, você está sempre atento a esses, inclusive a esses insights, a essas eu acho questões, que assim, né? eu acho que esse sempre é um pouco forte, porque eu acho que à medida que você vai tendo mais confiança no amparador, aí algumas coisas você não questiona, mas aquilo não caiu bem, você não concorda, você acha que não se adequa, às vezes você também quer entender um pouco mais, quer mais detalhes, então tem que questionar, é só para sair daquela imagem do amparador, assim, né, que Falou, a água parou, né? Falou e você tem que fazer tudo, até o dia que o amparador te der uma ideia, você... faz, dá errado. Aí o amparador fala assim, olha, eu sugeri, eu não mandei você fazer. E, em geral, entendeu? a abordagem deles é assim, questionando também, olha, vê isso, pensa nisso. Né? Já ponderou aqui. E outra coisa que acontece, muita gente interpreta errado. A gente interpreta errado se é de fato amparador. A gente acha que é amparador, às vezes não é, guia cego. Outra coisa, o amparador dá uma ideia, mas a gente interpreta de uma outra forma. Entendeu? Sim. Isso acontece também. Às vezes vai com viés egóico, né? Então a pessoa quer pegar aquela ideia e colocar. A gente vê isso muito no SCP-2. Às vezes um amparador falou alguma coisa para cá, a pessoa interpreta para lá porque aquilo é mais conveniente para ela. Então realmente tem que ter cuidado com isso. E amparador geralmente são sempre assim, ideias, tudo que mesmo que sejam para você, é para você beneficiar mais pessoas. Nunca é para uma única consciência isoladamente. Sempre que está ajudando um, é porque tem por trás daquele tem várias outras pessoas. E se a pessoa começa a achar, o amparador, olha o que o amparador falou para mim, aí já foi para o buraco, entendeu? Aí entra na questão que o Pedro falou da egóica mesmo. Exatamente, é do egão, né? Tá. E essa questão da receptividade ao amparo, né? A gente sabe que é quando você está realmente envolvido com assistência, mas como você vê a questão da potencialização dessa... Como é que você poderia expandir um pouquinho mais essa receptividade? Olha, eu acho que essa receptividade é desde a questão da pessoa ter abertura, né? Isso daqui tem até um verbete, é atitude pró-amparador extrafísico. Que é logo em seguida, né? Mas eu acho que é o aumento da cosmoética pessoal. E aí, para nós que nem entendemos direito o que é cosmoética, a gente pode trabalhar com o aumento da coerência, com a diminuição da autocorrupção, com o aumento da auto-organização, com a questão de tentar deixar as energias sempre mais rígidas, com a questão de pensar bem de tudo e de todos, mas sem ser poliana. Então, cada um tem que ver assim, o que já entende dessas posturas e começar a colocar em prática. Porque às vezes a pessoa ela é boa de energia, tudo mais, mas esse lado intraconsciencial não está muito trabalhado, né? Aí o amparador ele ajuda até um certo ponto, que depois ele não vai se acompliciar com coisa errada. Não é verdade? Aí por isso que o professor Valdo fala que aqui no Brasil tem cidade que tem um monte de amparador sem fazer nada, né? Porque muita gente ali, importante,
que se tivesse, digamos assim, uma predisposição a ouvir o amparo de função, teria boas inspirações, tudo. Mas como as pessoas têm interesses muito egóicos ou muito grupo kármicos, que no fundo são egóicos, não tem como o amparador entrar. Eu ouvi um relato recente de uma pessoa que mudou para cá, voluntária, já antiga, mas que uma das coisas que chamou a atenção é o quanto que nós falamos de Recim aqui. Comparado com a cidade que ela estava, não era tanto, sabe? É como se aquilo não fosse tão prioritário. Então, eu acho que isso é uma coisa importante, que às vezes a pessoa ou não valoriza, ou tem algum outro interesse, o próprio grupo onde ela estava. Então, vale a pena lembrar dessa relação, realmente, da Recim com o processo de... E isso é bem sério, a gente vê isso na TENEPS, né, Pedro? Se a pessoa não vai fazendo algumas reciclagens, A TENEPS estaciona. a TENEPS fica estacionada, né? Ali é um exemplo bem claro, assim, que o amparador, ele também fica em stand-by. Você não está fazendo nada, então eu também tenho que me abster, né? Funcionário público, né? No mau sentido. Né? A verbetógrafa, professora Kátia. Observei que nos últimos verbetes apresentados pela verbetógrafa, geralmente consta a seção filosofia. Poderia comentar sobre a inclusão dessa seção nos seus verbetes? Se é proposital ou não? Olha, que assim, eu estou fazendo verbete não faz tanto tempo assim que eu estou falando, assim, eu não tenho tantos verbetes escritos, né? E na chapa verbetográfica, acho que não vem filosofia. Isso. Mas aí depois eu estudando verbete, né, e outros verbetes, aí eu vi a questão da filosofia. E eu acho que isso aqui ajuda muito a dar uma síntese, né, da questão do conteúdo do verbete. Então foi por isso que eu passei a incluir. E eu acho que assim, o verbetógrafo ele vai passando por fases. Então eu estou começando a ver assim as fases que eu estou... né? Eu identifico assim as fases que eu estou passando, as fases não, a fase, né? Porque ainda estou muito no início. Eu assino embaixo. Dá até para fazer um verbete sobre isso. Patologia, página 6, segunda linha. Poderia exemplificar as atitudes pró-amparador? Então, a atitude pró-amparador, você praticar o estado vibracional, manter uma rigidez holochacral, o antibagulhismo, a questão da auto-anti-incorruptibilidade, a questão da benignidade, de pensar bem de tudo, de todos, o aumento da autocrítica, a prioridade interassistencial. Então, isso daí tem uma série de itens, né? Agora, tem que ver, no seu caso, o que é mais importante, o que está faltando, não é verdade? O que está precisando ser corrigido? Porque uma observação em relação ao contato com o amparador é que o amparador sempre dá um puxãozinho de orelha. É com muita diplomacia, com muito tato, com muita educação, com muito respeito, mas é sempre um puxão de orelha, tá certo? Então, isso daí, assim, quando eu ficava no holociclo mais tempo, mas todo dia, né? Eu levava uma... Tem uma mensagem, né? O fenômeno tem uma mensagem, né? Tem, entendeu? Todo dia você tem um deverzinho de casa ali, né? N coisas. Então, por exemplo, quando eu virei EPICOM, eu passei um mês que todos os dias, várias vezes por dia, me vinham autocorrupções que eu tinha com pequenas coisas. Vamos supor assim, eu ia comer uma comida que ali tinha um ingrediente que eu sei que eu não posso comer, porque eu tenho alguma intolerância. Então, na hora vinha, olha, você está entendendo? Então, assim, pensa aquelas chamadas de atenção de pai, de mãe, mas isso de uma forma sutil, afetuosa, mas, ao mesmo tempo, assim, olha, de novo, entendeu? Não dá, né? E pequenas coisas, tá certo? Então, o que eu vejo é que a gente ainda tem muita autocorrupção, e com aspectos ainda grotescos, por exemplo, da somática do corpo físico, que é o mais fácil de cuidar, não é verdade? Então, imagina o resto. E é isso. Aí você vê, não, eu estou tendo amparo, porque eu estou sendo chamada a atenção. Então, se tem muito endosso sentimental, se as pessoas te acham o máximo, só falam de seus trafores,
Isso daí está mais para assediador, para guia cego, do que para amparador. O amparador, ele está sempre corrigindo alguma coisa que você não viu, que você não pensou, que você não fez direito, que você tem aquilo recorrente. Né? Então, é assim, você tem que andar na linha, tá certo? Se você, por exemplo, vai trabalhar com o professor Valdo, ou você acerta o passo, ou você não trabalha. Tem gente que acha que é fácil, né? Porque você está ali num bem bom, entre aspas, mas exige essa condição realmente. Em Principiologia, página 7, segunda linha. Poderia esclarecer o princípio de encontrar o amparador junto aos assistidos? Isso daí é uma máxima, né, da Conscienciologia, porque amparador vai estar onde tem necessidade de assistência, não é verdade? O amparador não vai estar lá no salão de chá, todo mundo lendo e de perna para o ar, né? O amparador é um técnico em assistência. Então, onde precisa de assistência, onde o amparador vai estar. E onde precisa de assistência, onde tem o assistido. Então, se a pessoa ela quer ter mais contato com o amparador, ela tem que se engajar em alguma atividade assistencial universalista, não é verdade? Porque se for atividade de TACOM, de tarefa de consolação, aí não é amparador, tá certo? Aí é guia cego. Ela pede uma ajuda aqui, uma sugestão. Geralmente nas minhas atividades não me lembro da possibilidade de estar amparada. Já percebi que isso pode limitar minha atuação assistencial na medida em que afeta a autoconfiança para me predispor à assistência. O que posso fazer para melhorar meu convívio com o amparador? Eu acho que você tem que ver o resultado dos seus empreendimentos. Resultado exitoso, cada vez mais eu chego à conclusão que não é só de consim. Tudo aquilo que tem um êxito e que entra alguma questão evolutiva, cosmoética, sempre tem amparador. Né? Então, muitas vezes aquilo que a pessoa acha que está fazendo, que está abafando, e ela é um mero instrumento ali dos amparadores, da condição extrafísica. Então, isso é um primeiro elemento de você verificar. Aquilo que você investe, que você faz, tem sucesso, né? Um sucesso assistencial? Então, tem um amparador. Né? Porque nessa vida, e além do mais agora, com as Conchels, com todo esse processo de reurbanização, se você já não é uma amparadora, assim, de um nível de evolucióloga para cima, é muito difícil fazer coisas sem amparador. Então, esse é um primeiro passo. E aí você vê as suas características pessoais, né? O que é do seu perfil que pode fazer mais conexão com o amparador. E o básico, trabalhar com as energias, melhorar a questão da cosmoética, né? Participar desses cursos de campo, porque isso daí ajuda a ampliar, né, a lucidez parapsíquica. Professora Kátia, em Fatologia, página 6, segunda linha, por favor explicar como é a relação transformadora com o amparado. Com o amparado? Essa relação transformadora também é um verbete da Conscienciologia, e à medida que você convive com uma consciência que é mais cosmoética, a tendência é você enxergar cada vez mais a sua anticosmoética e experimentando aquele padrão energético, né, muito mais equilibrado, você almejar alcançar aquilo. E isso daí é uma coisa que acaba desencadeando as reciclagens. Então, seja um amparador intrafísico, extrafísico, quando você entra em contato com aquele padrão de energias bem equilibrado, né, e que traz um sentimento de bem-estar, de harmonia, torna a sua pensenidade muito mais rígida do que ela é, isso daí eu acho que é o grande, digamos assim, a grande propaganda para você vir a se tornar um amparador. Em Fatologia também, na página 6, na quarta linha, de que maneira ocorrem as advertências do amparador? As advertências do amparador são justamente esses puxões de orelhas, esses toques que os amparadores vão dando, né, daquilo que a gente não viu, não percebeu, e que pode ser melhorado, pode ser acrescentado, pode ser... tem que ser desenvolvido de alguma forma, não é verdade? Então, isso é muito interessante. A pessoa
que ela tem um convívio com o amparador, em geral, ela vai ter algum tipo de crise em relação a reciclagens, a recins, né? Além do mais, no nosso nível, que a gente ainda está buscando alcançar, a desperticidade, ainda tem muito furo, muito rombo, muita coisa errada, muita coisa desequilibrada. E aí esse convívio ele vai mostrando isso. E as energias, eu acho que são bem impactantes nesse sentido, né? Quando você percebe um padrão de amparabilidade e você compara com o seu padrão energético. Às vezes só essa presença já é uma advertência, né? Você percebe que você estava fora do eixo, né? Já te faz aprumar, né? Interessante isso. Sabemos que a pensenidade rígida é fundamental para o contato com o amparador. Em sua opinião, por que temos tanta dificuldade em manter a ortopensenidade e sucumbimos com tanta facilidade aos estímulos patopensênicos? É uma condição, é a própria falta de domínio das energias, né? Então, isso daí, se a pessoa não domina a energia no planeta Terra, que tem uma predominância da questão patopensênica, da questão do desequilíbrio, dependendo de onde você vai, o contato que você faz, pronto, aquilo puxa para baixo. Agora, outra condição é a própria intraconsciencialidade, né? Porque para você ressoa com aquilo que você tem dentro de você, não é verdade? Então, você ainda tem muito lixo mental, muito lixo pensênico, muito bagulho intraconsciencial, a tendência vai ser ter essa afinização. Daí a importância da autoconscienciometria, da autoconsciencioterapia, do trabalho com as energias, da energoterapia, para a pessoa se conhecer mais, ela poder começar a reciclar alguns traços e ir ficando mais equilibrada, porque, em primeiro lugar, tem a condição individual. Antes de qualquer elemento externo, tem a condição individual. Tem aquele princípio, todo assédio começa no autoassédio. Então, enquanto a pessoa ainda tem muita coisa mal parada, mal resolvida, desorganizada dentro de si, a tendência dela vai ser não conseguir manter esse equilíbrio. Não é verdade? Eu estava pensando nisso, da importância, né, de ter esse equilíbrio para poder justamente acessar o passado, né? Tende a ser mais desequilibrado. Então, se não houver isso para contrabalançar, a pessoa não consegue, ou se consegue, piora, né, a condição. E tem que ter equilíbrio também, né, Pedro? Até para você acessar coisas muito avançadas, né? Porque se não tiver equilíbrio, desequilibra também, né? Também. Deslumbra. Exatamente. Eu falo que às Sai vezes da você casinha. saber de uma vida positiva, às vezes é mais impactante do que uma vida negativa que você já espera, né? Realmente tem isso. Em Parafatologia, página 7, terceira linha de baixo para cima, poderia falar da identidade extra do amparador? A identidade extra do amparador é uma identidade que é construída extrafisicamente pelos assistidos, né? Então, muitas vezes, aquela consciência que fez muita assistência numa determinada vida ou em determinadas vidas, e ela acaba recebendo a denominação por parte dos assistidos, e ela desenvolve essa identidade extra, que seria, digamos assim, uma identidade mais permanente, independente das identidades que ela vai tendo nas vidas intrafísicas, ela tem aquele perfil extrafísico já de amparo, e a gente aí tem como exemplo a questão do Zéfiro, né? Então, tem essa personalidade, que hoje está na condição de Valdo Vieira, mas cuja identidade extra é o Zéfiro. Em Parafatologia, página 7, penúltima linha. As conexões do amparador com as centrais extrafísicas. Pode explicar, por favor? O amparador ele chega num nível que, dependendo da assistência que ele vai fazer, ele tem já o reforço, né? Ou de outros amparadores, ou dessas centrais extrafísicas, que são comunex especializadas, na verdade, pode ser diversos assuntos. Aqui a gente comenta mais da questão da central extrafísica de energias, da cosmoética e da fraternidade, né? Mas aí seria assim o amparador ter aquele contato, porque aquilo vai otimizar algum processo assistencial. Na efeitologia, página 8,
O segundo efeito, o efeito disciplinador da amparabilidade. Poderia falar um pouquinho para nós? Isso aqui é justamente a pessoa convivendo com o amparador, que é mais organizado, mais equilibrado, mais cosmoético, mais retilíneo, mais rígido. A tendência é começar a disciplinar o amparando. Para você manter essa conexão, você vai ter que manter algumas posturas no dia a dia. E isso, com o tempo, vai criando essa disciplina, né, no amparando. A pessoa ela vai começando a, digamos assim, a ficar mais par e passo com o amparador. Senão ela também não consegue manter aquela conexão. E tem até aquela condição, né, que eu não vivenciei, mas que muita gente fala, o professor Valdo fala, do amparando, que ele supera o amparador. E aí o amparador ele é trocado por outro. Em numerologia, você poderia comentar para a gente? Então a gente vê aqui, né, que tem esse convívio multissecular. Uma consciência ela já amparava a outra, e às vezes elas se revezam há muitos séculos. O convívio dinamizador, tudo que você faz com o amparador é otimizado. Isso daí, tudo aquilo que é lento, que é enrolado, que, sabe, isso não tem amparador no meio. O que tem amparador é tudo rápido, é eficiente, tudo se resolve, as coisas se abrem, é bem diferente. O convívio reeducador, que é justamente esse, o amparador, ele é um reeducador, não é verdade? O amparador, ele sempre está dando toques, puxões de orelha, pequenas alfinetadas, porque senão a tendência do amparando se acomodar. Esse convívio atemporal, muitas vezes você conviveu com o amparador numa época e ficou tempos sem encontrar com ele, mas quando você encontra é como se tivesse sido ontem, né? Devido à questão da afinidade. Então isso é bem interessante. E quando entra a questão de consciex, de seriex, então essa afinidade muitas vezes ela supera tudo isso. Convívio silencioso. A pessoa está ali com o amparador dela, extrafísico, e muitas vezes ninguém está sabendo, entendeu? Ela com o amparador ali, ele é um convívio discreto, né? Ele não é um convívio assim alardante. Aqui é muito falado isso de um ponto de vista didático, né? Mas na verdade a tendência da pessoa é ela ser bem discreta em relação ao amparador. Convívio integrador. Se você tem contato com um amparador, você está integrado a algo maior, né? A pessoa muito isolada, pessoa muito autista, pessoa que não se dá com os outros, em geral, ela não tem amparador, tá certo? Convívio cosmoetificador. Seria justamente essa relação aumentando o nível de cosmoética do amparando, né? E do entorno também, porque vai criando um holopensene ali mais cosmoético. Ok, obrigado. Professora Kátia, poderia explicar e exemplificar os 3%? Olha, exemplificar eu não sei, porque acho que cada um tem que ver o seu caso, né? Mas explicar, isso daí é o professor Valdo que fala, né? É a autoria dele, que o amparador ele dá mais ou menos uma margem de 3% para o amparando errar, né? Acima disso, aí ele... Recentemente ele está falando 2, né? É 2, é? 3, já está... eu acho que assim, o ideal é erro zero, né? A gente nem contar com isso. A pessoa fazer tudo para sempre acertar, para sempre, né, tá mais correto. Porque tem que ver, os amparadores sabem aquilo que a gente já sabe que é errado, né? Que é aquela autocorrupção crassa. Isso não deve entrar nos 3%. Acho que esses 2 a 3 devem ser coisas que a gente ou são muito novas, ou a gente não sabe, ou, né, tá errando às vezes na ignorância, sem saber. Mas realmente é complicado exemplificar isso, porque é muito individual, né? O ideal, eu pelo menos procurei chegar um pouco nisso, fazendo aquela técnica da errologia ou da anti-errologia, né? Você anotar seus erros e tentar evitar repetir esses erros. E aí com isso você vê que você ainda
patina muito em cima de coisas que, né, que você já sabe, que eu já sabia. Então, quando você realmente faz uma limpa, igual o antibagulismo na casa, você faz dentro de você, aí fica mais fácil você ver coisas que realmente você errou e que você, puxa, não cai de 4, realmente não sabia. Mas é interessante a proposta, né? Desafiadora para chegar nesses 3%. Esse 3 aí, nossa. Em Parafatologia, página 7, penúltima linha. Poderia abordar a influência invisível do amparador nas realizações cosmoéticas? É possível uma consim materialista ter amparador extrafísico? Lógico, às vezes a consim materialista ela está fazendo algum trabalho ali que vai ajudar muita gente, né? Pode ser a consim materialista que está descobrindo uma vacina, um medicamento, ou desenvolve algum projeto que vai ajudar muita gente. Essa influência invisível é justamente aquilo que eu estava falando. Tudo aquilo que é mais cosmoético, assistencial e tem êxito, tem amparador no meio. Então, lógico, a gente está aqui na dimensão intrafísica, tem que ter alguma consim que é a ponta que vai realizar, vai fazer. Mas é a consim não ficar achando que é ela, entendeu? Ela é um elemento naquela equipe, naquela engrenagem daquela atividade. E eu acho que isso daí é muito sério, assim, a pessoa ela tem que parar para pensar nisso. Pois não. Na binomiologia, poderia ampliar melhor na segunda linha o binômio contiguidade-miscibilidade? Isso daqui, se você consegue, né, ficar próximo ao amparador, ter o amparador próximo de você. Então, por exemplo, numa semipossessão benigna, tem que haver algum nível de afinidade ali, de miscibilidade, senão aquilo não acontece, né? Porque é um contato super íntimo, é um contato mais íntimo do que uma relação sexual, não é verdade? Você incorporar ali uma consciência em você. Então, isso daí tem que ter alguma afinidade muito grande. Então, essa contiguidade é justamente essa proximidade. Para você conseguir essa proximidade, ou foi porque o amparador ele abriu e permitiu que você adentrasse o holopensene dele, a psicosfera dele, ou porque você já tem uma equiparação grande ali com aquela consciência. Também, aproveitando aqui na fatologia, na página 7, você cita aí várias coisas, o CAE, holociclo, e por que não a holoteca? Porque a gente que trabalha lá sabe que dá mais importância ao holociclo do que a holoteca. Não, nem isso, é porque o CAE assim... inclui também a holoteca, né? Aqui eu coloquei porque a experiência maior que eu tive com convívio com o amparador foi no holociclo, né? Sim. Porque muitos anos eu fui voluntária, mantenedora do holociclo, e foi justamente naquele período que o professor Valdo ele ficava muito tempo lá, né? Então isso daqui é muito mais assim uma questão da minha experiência, né? Da vivência que eu tive. Não, é para não dar ciúme na holoteca que vai achar que a gente está colocando em segundo plano, então é mais pela vivência. Bem lembrado. Obrigada, Eucardio. Kátia, em efeitologia, de novo. Onde que eu marquei aqui? O efeito conviviológico da interação com o amparador, e depois você poderia explanar um pouco mais, que eu achei muito interessante a sua frase. O efeito cosmovisiológico, né? Da cosmovisão, dessa visão maior, dessa visão que abrange a questão multidimensional, multisserial e tudo mais. Então, eu acho que quando a pessoa vai tendo mais contato com o amparador, ela vai ficando menos intrafisicalizada. E ela vai ampliando a abordagem dela, né, para aspectos que, muitas vezes, na vida humana, eles não são ainda considerados, que é essa questão justamente do paradigma consciencial. Ficou claro? Ficou. E aqui a frase enfática. A frase enfática... Nossa, ela é 10. O convívio regular com o amparador é a verdadeira escola teática da interassistenciologia
para intermissivistas interessados em tornarem-se mini peças do mecanismo da mega fraternidade. Então, se a pessoa ela quer justamente desenvolver essa condição da liderança interassistencial, dela se tornar um amparador, nada melhor do que ela começar convivendo com quem já é amparador, né? Então, isso daí, ela, através da observação, do comportamento alheio, ela vai podendo ver o que ela tem de parecido, o que ela tem que ainda está muito fora assim, da questão cosmoética, e isso ajuda a pessoa a melhorar, a fazer as reciclagens necessárias e melhorar. Agora, cada um no seu ritmo, né? Porque se fosse só conviver com o amparador, era só colocar um serenão, todo mundo ficaria perto do serenão e evoluiria rápido. E não é assim. Tem o esforço, todo o esforço pessoal, a reciclagem, que depende só da consim mesmo, né? O amparador, ele pode ajudar até um ponto, mas depois daquilo, não tem como. Ok. Agora aqui em crescendologia. O crescendo, contato esporádico e convívio habitual. Porque no início é assim, na verdade. A gente tem contato uma vez ou outra com o amparador. Aí, à medida que a pessoa vai fazendo mais assistência, ela vai se interessando mais pelas outras consciências, vai se disponibilizando, vai organizando a vida intrafísica dela de modo a ela ter mais espaço mental, mais espaço no relógio, né, para poder atuar junto do amparador. Esse contato ele vai ficando mais habitual. Isso a gente nota na TENEPS, né? No início, às vezes, nem todo dia a pessoa tem contato com o amparador. Depois, todo dia começa a ter contato com o amparador. Depois, fora do horário da TENEPS, algumas vezes começa a ter. Daqui a pouco está na TENEPS 24 horas, daqui a pouco tem uma OFIEX. Então, crescendo. Tenho mais uma, em paradoxologia. O paradoxo do amparador com maior conhecimento do amparado. Isso daí acontece bastante, né? Embora tenha aquela condição do amparador ser do mesmo nível evolutivo do amparando, como ele está na condição extrafísica, como consciex, a lucidez muitas vezes está mais ampliada e ele tem mais dados sobre o assistido no amparando do que o próprio amparando. Então, até para ele atuar, a mesma coisa de um médico, não é verdade? Como o médico vai ajudar o paciente se ele não tiver um conhecimento maior do que ali o do próprio paciente? Verdade. Kátia, eu vi que você colocou aqui na Laboratoriologia, página 7, o verponarium do lar. Você pode aprofundar essa ideia? Eu acho que isso aqui é muito sério, porque para quem gosta de escrever, né, Pedro? A pessoa ela tem que criar um holopensene no escritório pessoal que seja favorável, né, à presença de amparador, né? A experiência maior que eu tenho com isso é justamente a do antibagulhismo e a questão de você ter disciplina para manter ali um ritmo de GESCONs, né, de produção de GESCONs. Então, eu acho que também não adianta nada a pessoa ter um super escritório, todo organizado, até sem bagulho, otimizar muitas energias, mas se ela não pratica a escrita com uma regularidade. E também qual a intenção que ela tem, qual o objetivo. Outro ponto é que, às vezes, a pessoa ela quer escrever sobre um assunto, mas aí vem inspiração, que é para ela escrever outra coisa. Às vezes, aquela outra coisa vai dar muito mais trabalho para ela, não era muito o que ela queria fazer. Às vezes, ela já está com tudo engatilhado, né, para uma GESCOM, mas aí vem uma outra coisa, não, agora você mexe com isso. Então, você já estava quase, né, você estava quase nos finalmente daquilo, mas aí você para. Então, eu acho que, assim, esse convívio com o amparador, você tem que ter uma flexibilidade, né? Mudança de bloco. Muita mudança de bloco e, assim, você é contrariada, não é uma contrariedade assim negativa, mas a partir do momento que você funciona com o amparador, você não faz mais tudo que você quer, do jeito que você quer, na hora que você quer. Não é bem assim. Você falou na frase enfática, processo de mini peça, tem muito isso, né? As demandas elas vão surgindo e você vai se adequando. Então, agora, por outro lado, é bem interessante, assim, porque se você entra nessa engrenagem,
nesse passo com o amparador, também as coisas vão se encaixando, né? Então, muitas vezes, por exemplo, eu não tinha a menor condição, quando o professor Valdo falava, faz verbete, faz... não dava, eu tinha um monte de coisa que eu tinha que acabar, inclusive trabalhos para ele, sabe? Eu estava com muitas outras coisas, assim, e isso aqui, para mim, é muito mais legal de fazer do que o que eu estava fazendo, entendeu? Então, assim, você fica com vontade de fazer algumas coisas, mas você tem que se segurar, entendeu? Isso demonstra maturidade, que quando você começa a dar conta em você mesmo, né? Quer dizer, você tem aquela tendência de querer fazer, mas você sabe que primeiro precisa atender essa tarefa aqui. Demonstra realmente maturidade. E aí você acha assim, nossa, acho que nunca vai chegar o dia que eu vou poder mexer com isso, mas aí o dia chega, tá? Kátia, em parafatologia, na segunda linha, a superação do parapsiquismo despercebido. Esse aqui é um problema, porque muitos de nós, a gente ainda é muito desatento. Então, tem o amparador apareceu, teve lá um super fenômeno, tudo mais, e a pessoa está tapada, ela não... Ou ela percebeu um pedacinho, não prestou atenção, não valorizou, não aprofundou, não registrou. E assim ela vai vivendo. Aí ela acha que ela não tem parapsiquismo, e às vezes ela tem muito parapsiquismo, tem amparador ali querendo ajudar, mas ela não valoriza a condição. E aí tudo passa batido. Então, por exemplo, a questão de anotar no diário da TENEPS. É super importante, né? Até a Cristiane que fala, mesmo no dia que eu não tenho nada, eu anoto, não tive nada. Será que todo mundo faz assim? Todos nós fazemos assim? É verdade? Ou você sai da TENEPS, às vezes, cheio de ideia, eu tenho que resolver aquilo, tenho que fazer aquilo outro, ou você já está, agora eu tenho que dormir, ou tenho que fazer outra coisa. Então, assim, não adianta nada, porque a pessoa, às vezes, quer ter um convívio, mas o convívio que ela já tem, ela não valoriza. Então, como que ela vai ter mais convívio? O que ela tem, ela não valoriza. E aí vem aquela importância que você falou dos detalhes, né? A técnica do detalhismo ajuda nisso, porque às vezes se a pessoa pensar e observar os detalhes, ela vai começar a ver o dedo do amparador e aquilo tende a aumentar. Ela vai ver que aquilo que aparentemente era discreto, para ela começa a ficar cada vez mais óbvio, né? Mais assim, evidente. Você fala aqui embaixo também, parafatologia. Os extrapolacionismos parapsíquicos. Eu, quando eu vim para cá, a clarividência para mim era muito pouca, né? Esporádica. Era uma semana, depois levava um mês. Na hora que eu fiz o complementário aqui, a extrapolação foi tanta que isso aí para mim foi de amparador, porque eu nunca imaginei que eu tinha uma clarividência naquele estilo, né? E os banhos de energia aqui dentro do tertuliário, os banhos de energia andando aqui pelo CAEC, indo daqui para o holociclo, daqui lá para baixo na sala da dinâmica. Então, acho que você falou, como você fala aqui, extrapolacionismo parapsíquicos. Eu acho que aqui dentro, com o pensene que a gente está, eu acho que só pode ser de amparador, né? Tem que ver o que a pessoa faz com isso, né? Quais os resultados disso. E aí tem aquela questão, né, que o professor Nonato coloca. O extrapolacionismo parapsíquico que eu tive, foi mérito ou foi para mostrar meu subnível? Né? Então, às vezes a pessoa fica achando, eu fui agraciado, amparador. Mas às vezes é assim, olha, você já podia estar fazendo bem mais, tendo bem mais. A mesma coisa eu falo com personalidade consecutiva. Às vezes é um empurrão. Acha que é um mérito, às vezes é um big puxão de orelha, né? Que a pessoa já devia estar... É o empurrão que eles dão, né? Um puxão de orelha que você falou agora há pouco. Então, assim, isso é que a gente tem que ter muito desconfiômetro, porque senão a gente acha que tudo que vem de amparador é porque a gente é o máximo, a gente merece. Não é, não. Às vezes é porque, olha... Você é tão ruim que ainda o amparador tem que ficar te ajudando para conseguir fazer as coisas, né? Te mostra mais trabalho também, né? A pessoa tinha que se mexer mais, fazer mais. Assumir mais, assumir mais, render mais, né? Mas enquanto não faz, aí o amparador vai dando uns empurrõezinhos aqui e lá. Vamos ver, né? Se acorda alguma hora. Você fala aqui também, ó, em crescendologia, o crescendo. Egão, povão. No início a pessoa tem muito egão, né? Então tudo é para ela,
né? Ainda tá muito egocêntrica, muito egocentrada. Quanto mais vai havendo essa centrifugação do egão, que também é um verbete, maior a tendência vai ser da pessoa se misturar e ela, digamos assim, distribuir tudo aquilo que ela recebe, tudo aquilo que ela tem. Então, isso é coisa básica. Você, às vezes, recebeu um banho de energia, e você acha, o banho de energia, olha que delícia, para mim, devo ter feito alguma coisa boa. E nada, às vezes você recebeu aquele banho de energia, que tinha uma pessoa ali do seu lado, que estava precisando de assistência, e era para você repassar para ela. Mas como a pessoa é muito egão, ela acha que aquilo é dela, é para ela, entendeu? E não era. O amparador estava utilizando ela como um canal, mas ela não percebeu, o parapsiquismo despercebido. Então tem isso também da pessoa, ela às vezes é muito amparada e ela começa a ter muito bem-estar, e aí ela não quer ficar perto de assistido, porque assistido gera um desequilíbrio, né? Se você está bem equilibrado, você tem contato com a energia de quem está precisando de ajuda, aquilo dá bastante trabalho. Então, também, muitas vezes, a pessoa ela fica numa condição mais ou menos, porque se ela ficar muito bem, ela não quer nem saber dos outros, não é verdade? É verdade. Obrigada. Kátia, não sei se você já comentou no início, mas parece que numa outra tertúlia a gente comentou como foi que ocorreu essa explosão de verbetes que você trouxe aqui. Porque realmente a gente tem bastante, eu acho que até na revisão, e parece que você teve um recesso, soube até que você tem um artigo explicando essa parada. O que aconteceu foi assim, olha, essa explosão de verbetes é o meu pagamento de dívidas e a minha retribuição a todas as tertúlias e os verbetes que eu ouvi sendo discutidos, debatidos aqui no tertuliário. Então, quando foi aberto a questão para neoverbetógrafos, o professor Valdo pediu para eu escrever verbete, dar contribuição, tudo mais. Mas, na época, não dava. Eu estava muito enrolada com muitas coisas com prazos, e eu não tinha condições de fazer. Na época, eu cheguei a escrever uma leva de verbetes, mas eu falei, não tinha nem condição de entrar nesse processo de revisão, vai para lá, vai para cá, conserta isso. Não dava, não tinha holopensene para isso. Então, agora que eu estou assim, num período que está sendo possível, eu estou tentando fazer alguns para corresponder a esse pedido que ele fez e para retribuir tudo que eu já recebi da enciclopédia, das tertúlias, aqui na Cognópolis. Tá certo? Eu acho que isso daí é um dever, assim, né, que a maioria de nós tem, é uma contribuição assim que não é difícil de dar, porque todo mundo tem algum tipo de experiência que pode ajudar os outros, vai somar na questão da enciclopédia, né, e acho que quem é o mais beneficiado é o verbetógrafo, tá certo? Agora, eu sou uma pessoa sistemática, eu não sou aquela pessoa assim que gosta de fazer um pouco de uma coisa, um pouco da outra coisa. Eu não, quando eu estou numa coisa, eu estou mais naquela coisa. Estou numa IC, eu estou numa IC. Eu estou numa atividade, entendeu? Eu gosto disso. Eu tenho perfil para isso e eu rendo mais assim. Então, agora eu acho que eu estou na fase de escrever verbete, né? Eu acho legal esse seu depoimento para a gente aprender o timing, né? Que a pessoa tem que saber lidar com o timing da ProEx, no momento em que ela está na ProEx, e respeitar isso, né? Porque senão, se ela não aproveita e passa aquele time, e ela às vezes queria fazer e não fez, ela começa a ficar assediada com várias coisas. Então, isso realmente é interessante. Às vezes está tudo pró, a pessoa não escreve, aí ela tem que assumir uma outra função, ela perdeu esse tempo, aí ela... Então... Porque assim, quando eu ficava no holociclo, tinha muita gente que achava que eu ficava no holociclo, fazendo minhas coisas. Quando eu ficava no holociclo, eu trabalhava sem parar, sem parar. Em primeiro lugar, na questão administrativa. Então, desde organizar tudo, no início, a gente não tinha nem faxineira, não existia nem banheiro lá embaixo, entendeu? E depois, os trabalhos que tinha, as tarefas do professor Valdo. Então, assim, você está naquele super holopensene, muito potencializado, mas a sua vida não te permite você se dedicar àquilo. E aí eu ficava pensando assim, gente, mas... isso tudo aqui, e aí como é que eu vou fazer, assim, porque eu estou aprendendo um monte de coisa, mas eu não posso colocar em prática, né?
Mas agora eu estou vendo. E aí eu fiquei pensando assim, quando veio o negócio dos intercâmbios, cuidar de África, e esse negócio de pôr o povo para viajar, falei, agora então que eu não vou poder fazer mesmo. Mas que nada, aí a vida vai dando uns arranjos, mas é isso que o professor Pedro está falando. Você tem que aproveitar a oportunidade, tá certo? Porque senão você se enrola com uma outra coisa. Já tem quantificado ou uma meta? Quantos já fez ou tem uma meta? Ou eu não tenho, porque assim, como eu estou com esse outro trabalho, que é a prioridade, é porque eu estou num stand-by, porque algumas coisas não caminharam, algumas coisas não deram certo, alguns... Não está na sua mão, né? Então você tem que esperar aquilo acontecer. São coisas que dependem de outras pessoas, outras instâncias. Então, eu estou em stand-by. Enquanto eu estiver assim, eu posso escrever. Na hora que eu ficar super assoberbada, é provável que não dê mais. Então, eu já estou preparada para esse luto, tá certo assim, né? Eu sou o contrário. Eu aproveitei um momento bom, agora tem uma IC, aí reduziu a disponibilidade para o verbete e assim vai, né? A gente vai... Você está falando aí da escrita, né? Que você está dedicando ultimamente. Então, fala para nós aqui na última linha da epistemologia. O holopensene do amparador, catalisando os êxitos proexológicos grupais. Isso daqui a gente vê como que é importante, né? Então, o amparador, de novo, o amparador ele é universalista. O amparador ele quer ajudar a todos, né? E isso daí, se você está num holopensene que tem um amparador, a tendência vai ser ele ajudar as proexes grupais, não são nem a questão da max proex, né? Otimizar o trabalho de todo mundo. Então, é por isso, assim, se uma pessoa ela vai ficando muito bem sucedida, mas isoladamente, aquilo é esquisito, porque o amparador não faz isso. Um dos itens aqui nessa listagem, né, que me chama muita atenção é justamente esse, da questão do número 4, compartilhamento. O amparador divide, ele não segura só para si, tá certo? E um item que eu vivenciei muito na prática é esse 17. O amparador liberta, não cria dependência. Então, para quem lembra, né, eu trabalhava aqui na tertúlia, copiando as tertúlias todos os dias. E aí, no dia que eu comecei a atuar nos intercâmbios, e o professor Valdo falou que eu não precisava mais, né, copiar, e passei para outra pessoa, eu falei, agora que eu quero ver como é que eu vou me virar, não é verdade? Acostumado com essa mamata aqui. Lógico que você trabalha bastante, energeticamente, tudo mais, mas você todo dia está ali, né, digamos assim, no posto de energético, né? E foi impressionante, isso eu escrevi um relato para a revista Consciência, porque eu tive que cuidar de outras coisas, e eu vi que eu não tinha nenhum nível de dependência, entendeu? Nada, eu não senti falta nenhuma. Então, é muito interessante essa condição. O amparador vem, ele te coloca embaixo da asa, você fica livre, você fica, nossa, e quando eu não tiver mais isso daqui, como é que eu vou fazer? E você vai fazer, e você vai ficar bem se aquela consciência é amparador. Porque a terapêutica ela é muito bem feita, né? Esse desligamento ele é impressionante. Aí entra um mérito, né? Também. Não, entra a tecnicidade do amparador. Eu só queria... É o seguinte, alguns anos atrás, eu tive uma chamada, assim, né? Foi aquela chamada do amparador, e assim, de perceber a presença e dizer que eu estava imatura. Imatura porque eu estava num processo de estagnação. Eu já estava aqui há algum tempo, mas estava estagnada em alguma coisa e eu precisava amadurecer. E sabe, aquela coisa da sensibilidade, ficar um pouco chateada com isso, né? Daí uns dias, aí veio assim, eu ouvi chamar o meu nome e dizer, insista, não desista. Até eu pensei, ela podia ter incluído aqui, né? Incentivo, insista, não desista. Quando a gente está nesse rameirão, e às vezes estou com tanta coisa para fazer e nada rende, não sabe por onde terminar alguma coisa, por onde começar outra. Então, mas em seguida, eles puxam a orelha, mas depois eles
eles ajudam, incentivando, pondo energia, né? Agora, uma experiência interessante também é que o convívio com o amparador, ele faz o amparando se enxergar com muito mais lucidez, né? Então, tem dias assim que parece que o amparador, ele te coloca bem equilibrado e ele te mostra quem você é. E isso é hard, né? Nossa, isso daí... A gente às vezes não se vê tão assim. Mas acho que isso é um presentão, né? Ah, sim. Né? E aí Fala, tem as Cláudio. Até um pouco sobre isso que você falou, né? A pessoa se sentir subtraída, quando na verdade ela fez uma doação de energia e ela vê aquilo como se fosse um roubo, né? E eu faço então uma relação com o item 7 da parafatologia, a influência invisível do amparador nas realizações cosmoéticas. Você falar um pouco disso e falar também dos aportes que a gente recebe, e os aportes que a gente dá, mas por a gente não ser amparador ainda, a gente acha que foi subtraído, né? Deu para entender uma coisa? Onde que é? Qual é a página? Na página 7, parafatologia, a influência invisível do amparador nas realizações cosmoéticas. Mas aí qual a abordagem que você queria? Essa abordagem de que você já poderia, no caso eu, ou o colega, a cobaia, já poderia estar sendo um amparador, mas ela não é amparador, não tem postura de amparador, porque ela ainda está naquela coisa do negocinho, entendeu? Ah, fui subtraído, quer receber em troca. Muitas exigências ainda, Exigência, né? então. Queria que você comentasse aí, se chegar até meia ideia, tudo bem. A influência invisível do amparador nas realizações cosmoéticas. Essa relação do amparador é uma relação toda invisível, toda impalpável, toda... Então, é uma coisa, como a gente pode perceber mais isso, sair desse processo de cobrança mútua? Eu acho que a pessoa tem que começar a ter mais gratidão. Ela tem que começar a ter mais gratidão e ela saber se colocar no lugar e ver que ela não é tão bam assim. E eu acho que uma postura de gratidão é essa de você, na prática, como é que você é grato? Você é grato doando. E não importa para quem, porque o amparador não precisa da sua doação, né? O amparador está te ajudando para ver se você se acerta mais, né? Sai das suas interprisões. E aí ele te ajuda para você alcançar essas doações. Mas o amparador, ele não espera nada de você, ele não quer nada, ele nem precisa de nada. Então, acho que isso que a gente recebe dos amparadores, a gente tem que aprender a fazer isso e com aquelas pessoas que a gente tem menos afeto, que a gente tem menos consideração, que a gente dá menos importância. A gente tem que começar a voltar e ter esse olhar mais fraterno, ou para aquilo que incomoda, tá certo? Porque isso é que a gente não consegue ter autorretrocognição, mas se a gente conseguisse, muita coisa... Responsabilidade nossa mesmo. Foi a gente mesmo que fez, entendeu? E agora a gente reclama e cobra dos outros, e fala que os outros estão assediando a gente, mas foi a gente que provocou aquela situação. Sobre o que você estava falando anteriormente, das tertúlias que você transcrevia. O que levou aquilo? Onde é que está? Vai sair livro? Aquelas tertúlias era o trabalho que eu fazia para o professor Valdo. De tantas em tantas, elas eram juntadas e passadas para o computador dele. Aquilo é material dele. Muito material foi aproveitado no DAC, né? Eu lembro que isso aí acho foi... que muita coisa, assim, ele colocou no DAC. Mas aquilo é trabalho que nem outros trabalhos que são feitos para ele. Material dele. Kátia, eu queria agradecer, excelente, esperamos, né, mais centenas de verbetes aí. Queria agradecer a presença de vocês, dos teletertulianos, e chamar os comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 21 assinaturas no livro de presença, 30 perguntas presenciais e 34 perguntas online. Hoje não teremos nenhum recado. E o verbete de amanhã é globalização, da especialidade Geopoliticologia, do verbetógrafo Geraldo Reileschen. Obrigada.